Estamos esperando mais um pouquinho só, tem pessoas ainda entrando, já começamos em poucos minutos. Quantas pessoas tem? Ah, tem ali 44, é isso? Por enquanto, né? Está entrando mais gente. E aparece o nome das pessoas, né? Isso. Que barato. É muito boa essa plataforma, é muito boa e fácil de ser trabalhada. É, muito, muito. Podemos fazer muita coisa, sim. Muita coisa. Bom, deixa dar 10h35, eu começo. 5 minutos de tolerância. Tá. Mais um minuto e começamos. Bom dia a todos. Vamos iniciar o WebSamp de hoje. Tá? Antes de mais nada, eu queria dizer para que vocês podem enviar perguntas para o e-mail perguntas.epsamp@ipub.ufrj.br. Então, hoje, temos o grande prazer de ter uma aula com o professor José Carlos Apolinário. O professor José Carlos Apolinário é doutor em psiquiatria pelo IPUB, coordenador do GOTA, Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do IPUB, o UFRJ e ED, e é coordenador da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, quero agradecer ao professor Apolinário, que vai falar sobre o impacto da Covid-19 no comportamento alimentar. Boa sessão para todos. Bom, muito obrigado, Alexandre, pela apresentação. E, primeiramente, eu já gostaria de parabenizar a todos, Alexandre, Andréia, professor Jorge, a todos envolvidos com essa atividade, e também ao grupo, né, do EPSAMP, porque tem sido assim, muito importante essa atividade, mantendo uma contínua apresentação nesse período que a gente está vivendo. Isso é bastante importante, e também pelos assuntos, né, que vocês têm trazido, né, que todos ligados a esse momento, auxiliando as pessoas ao lidar melhor com todas as condições envolvidas com a Covid-19. Então, vocês estão de parabéns, e eu só tenho assim, a agradecer a esse convite de hoje, né, poder estar falando um pouquinho do impacto da Covid-19 no comportamento alimentar. O meu objetivo hoje aqui vai ser mais conversarmos sobre vários aspectos em geral, né, que eu tenho, por trabalhar nessa área, né, de transtornos alimentares e obesidade, acabo lendo mais coisas relacionadas a esse momento, acabo também envolvido com algumas atividades. Por exemplo, nós que trabalhamos, né, com transtornos alimentares e obesidade no grupo de obesidade e transtornos alimentares, no GOTA, temos vivido no dia a dia, né, todas as vicissitudes desse momento difícil, né, em relação a pessoas que têm alterações do comportamento alimentar. Eu também
tive a oportunidade de estar incluído na Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria, que também tem promovido alguns documentos, algumas atividades relacionadas a essa área de comportamento alimentar nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, vamos começar falando que esse momento que nós estamos vivendo, ele não apesar de ser único do ponto de vista de algumas características específicas, né? A situação de epidemias ou pandemias no mundo não é uma novidade. O mundo convive com várias pandemias há muito tempo, né? Aqui vocês veem simplesmente 3 exemplos de pandemias, né, que ocorreram. A gente tem a primeira fotografia relacionada à gripe espanhola, né? E todas as consequências, muito assemelhadas ao que a gente está vivendo agora, em torno de 1918, né? Nós temos também um outro exemplo da peste negra, isso na Idade Média, né? Que dizimou grande parte da população mundial, e vocês vejam que, pelos desenhos, a gente vê que nessa época também se tinha os seus recursos, né, de proteção individual e tudo, então envolvendo também essas características, e mais recentemente uma série, né, de pandemias envolvendo vírus com apresentação, né, basicamente respiratória, que a gente tem vivido com intervalos cada vez menores ao longo do tempo. Então, a gente experimenta, o mundo experimenta, né, a humanidade experimenta em vários momentos essas situações, e temos que viver com isso. E muitas dessas situações também teve todo um lado positivo, vários medicamentos, intervenções, conhecimentos foram gerados também, ao mesmo tempo que muito sofrimento. Uma das grandes diferenças nesse momento que nós estamos vivendo da Covid-19 é o impacto global, que eu acho que cada vez mais nós vivemos numa sociedade globalizada, e a disseminação de informações é o que diferencia, eu acho, que o impacto dessas outras pandemias para o impacto atual. Hoje em dia, as coisas que acontecem em qualquer lugar do mundo, elas têm uma repercussão na casa das pessoas quase que imediata. Então, isso assim faz com que alguns efeitos dessa pandemia, eles sejam assim muito mais intensificados pela essa difusão global de informações. Ao mesmo tempo que também uma outra diferença é o comprometimento de vários continentes ao mesmo tempo, né, vários países, realmente uma condição global. A revista Time expressou isso de uma maneira muito interessante na edição logo depois da definição, né, da OMS da pandemia. Ela utilizou na sua edição várias capas, e nessas capas ela mostrava como se fossem cenas em vários locais do mundo, refletindo exatamente essa situação que ocorre em várias partes do mundo, né? E estampando na sua capa a chamada, né, que o mundo para em função dessa condição. Logicamente, uma situação de pandemia, você tem vários medos e vários temores que surgem em função desse momento, como, por exemplo, os temores relacionados a adoecimento, não só adoecimento pela condição mesmo da Covid-19, como adoecimento em geral, medos de contaminação. Então, a gente fica vendo as pessoas cada vez mais preocupadas com esse aspecto da contaminação, que é uma coisa positiva, mas que tem aspectos também extremamente estressantes envolvidos com isso. Medo de perder a capacidade de sustento. A gente
vê uma discussão muito grande desse binômio, né, entre saúde e economia nesse momento. Medo de isolamento, né, também é uma outra coisa que ocorre. Todos esses fatores juntos, esses temores, têm causado um grande estresse, né, aumento dos níveis de estresse na população em geral. E nós observamos que na sociedade em geral acabam esse estresse provocando sintomas, determinados piora de sintomas ou aparecimento de sintomas psicológicos, sintomas psiquiátricos nesse momento, em função do aumento de estresse. Isso pode acontecer tanto nos indivíduos que não têm alguma condição psiquiátrica, como nos indivíduos que têm uma condição psiquiátrica, ocasionando uma piora da sua condição no caso, né? Então, um outro ponto também importante é que medidas sanitárias implementadas nesse momento, e que são importantíssimas, e aqui a gente vê algumas dessas medidas sanitárias, né, que envolvem o distanciamento social, que envolvem limpeza das mãos, limpeza das áreas, né, e outras recomendações sanitárias, elas, ao mesmo tempo que elas nos protegem, elas também causam estresse, elas também causam suas consequências. Então, esse conjunto muito grande de fatores que assim, alteraram a vida do indivíduo durante esse momento tem um impacto muito grande na saúde mental. E nós observamos que os jornais médicos, as publicações médicas começam a partir de abril, final de março, abril, a fazerem editoriais ou fazerem mesmo publicações, comentários de pessoas envolvidas com essa área de transtornos mentais, mostrando um aumento da procura de atendimento, uma piora de sintomas nesse período. Então, vocês veem aqui o New England, também vem também o JAMA, vários jornais importantes da área chamando atenção para isso, não só para a sobrecarga, que é a sobrecarga inicial do sistema de saúde ligado à Covid, mas a sobrecarga em termos de atenção psiquiátrica, que esse momento está exigindo e irá exigir no futuro, já que as outras consequências vão continuar ocorrendo, né? Isso tem sido bem retratado. Então, vamos pensar assim, e sobre o comportamento alimentar? Essa situação atual, essa pandemia, terá algum impacto? Logicamente, por vários aspectos, né? Primeiramente, que a alimentação, ela, cada vez mais, quanto mais a gente estuda o processo que envolve a alimentação, a gente observa que a alimentação ela está ligada diretamente a vários aspectos emocionais, né? Uma pessoa sob estresse, uma pessoa com sintomas depressivos, ansiosa, ou então com extrema impulsividade, pode comer mais ou menos, não necessariamente por uma necessidade biológica de alimentação, mas porque a alimentação também exerce um papel moderador dessas emoções, desses sentimentos, né? Um outro ponto é o ponto de que a alimentação, ela na espécie humana, eu acho que não só na espécie humana, em vários animais também, ela faz parte do funcionamento social. A gente se relaciona muito, incluindo a alimentação dentro do nosso dia a dia, faz parte o almoço em família, sair para negócio um almoço de negócio. Então, as refeições, elas fazem parte do dia a dia, do contato social, né? Uma importância também muito grande que a nossa sociedade cada vez mais dá à imagem corporal, né? Isso aí é algo característico
da nossa sociedade, né? O ideal de beleza, de magreza das mulheres, do homem ser forte, musculoso. Então, várias condições que são definidas como essa preocupação com a aparência, né? Muito intensificada até pelo mundo online, né? Pelas imagens disseminadas nos meios online, demonstram como a nossa sociedade é preocupada com esse aspecto, né? Às vezes até em excesso, né? Um outro ponto também é a parte de atividade física, que também é incorporada na nossa sociedade, né? E ela faz parte de um aspecto muito importante da nossa saúde física e mental, mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser até usada de forma abusiva dentro da nossa sociedade, né? Não é à toa que a gente vê vários comentários em relação à dependência, né, de atividade física. Então, assim, todos esses aspectos, logicamente, associados ao comportamento alimentar ou comportamentos relacionados à área alimentar, logicamente, neste momento, vão ser, assim, deflagradores de alguns sentimentos, de algumas emoções. Aqui nós vemos um ponto importantíssimo, esse eu gostaria de chamar muita atenção, que são esses memes que a gente tem recebido, que é uma invasão, né? Chama-se engordomemes, memes de beleza, memes de atividade física. Então, vocês veem aqui 3 desses exemplos, estão vários, né? A gente recebe filminho, a gente recebe e o tempo todo, né? Principalmente com a perspectiva de engordar durante a pandemia, a perspectiva de ficar feio, de ficar horroroso depois da pandemia, a perspectiva de não poder fazer atividade, então vamos ficar trancados dentro da academia, é melhor ficar, se tem que ser isolamento social, vamos ficar isolados dentro da academia. Então, várias dessas brincadeiras, elas refletem, na realidade, esses medos, né, gerados dentro da nossa sociedade, que envolvem aspectos de alimentação, de imagem corporal, ou mesmo de atividade física, né? Como eu já falei, todas essas coisas precisam ser cuidadas, mas elas tendem na nossa sociedade a serem um pouco amplificadas, e a gente vai ver que uma das recomendações que a gente faz, e a gente lidando com pacientes com transtornos alimentares, vê como eles pioram com essa enxurrada de memes que ficam recebendo em relação a esses 3 aspectos, já que eles são preocupados em excesso com essas 3 áreas do comportamento. Então, assim, isso tudo foi assim como se fosse até uma segunda onda. Primeiramente, nós tivemos os jornais da área psiquiátrica, né, se fazendo editoriais, e agora, mais recentemente, no final de abril e maio, a gente começou a ver nos jornais importantes da área de transtornos alimentares editoriais ou publicações relacionadas aos transtornos alimentares na época do Covid, muito voltados para a dificuldade de acesso ao tratamento nessa área e intensificação de determinados sintomas, justamente pela pressão dos indivíduos, pelos temores de ganho de peso, pelos temores de não terem acesso à alimentação, pelos temores relacionados a poderem ficar feios ou terem algum comprometimento já da sua imagem corporal, que nesses indivíduos é até precário. E também até estigma, né, com relação à obesidade, já que esses memes só aumentam o estigma em relação a pessoas com sobrepeso e obesidade, que, enfim, ninguém... essas pessoas fazem parte da nossa sociedade. A sociedade tem uma distribuição dimensional de índice de massa corporal, então não podemos ficar o tempo todo fazendo brincadeiras com uma parcela significativa da população mundial que tem sobrepeso e obesidade, né? Então isso aumenta muito o estigma contra pessoas com sobrepeso e obesidade. Nós começamos a ver também até antes dos jornais, começaram as sociedades médicas
e as sociedades também voltadas a transtornos alimentares e obesidade, a colocarem nas suas homepages materiais de orientação mínimo para as pessoas com transtornos alimentares e obesidade, tendo em vista a perturbação que elas passavam a ter em função de toda essa situação que eu estou descrevendo, né? Então, aqui nós temos a Associação Internacional de Transtornos Alimentares, na sua homepage, colocou materiais e recursos para pessoas com transtornos alimentares nessa época. A NEDA, que é uma outra associação mais europeia, também de transtornos alimentares também, e agora, recentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou documentos relacionados a orientações gerais para as pessoas com transtornos alimentares, que está no site da ABP, também justamente para disseminar informações e ajudar tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas que têm esse problema. Então, vamos falar um pouquinho da área de transtornos alimentares. Apesar de os transtornos alimentares chamados clássicos ou tradicionais, né, que a gente conhece, estarem nessas categorias, né, anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, a gente sabe que transtornos alimentares se encontram distribuídos num contínuo, não são necessariamente somente as pessoas que chegam ao nível de um diagnóstico que padecem e que têm problemas. Pessoas que têm, às vezes, sintomas ainda leves de transtornos alimentares já têm um sofrimento psicológico muito grande e esse slide aqui mostra mais ou menos que todos esses sintomas isolados ou associados em menor proporção, que não chegam ainda a qualificar para um transtorno alimentar propriamente dito, como busca de magreza, ideias obsessivas relacionadas a peso e forma corporal, fobia de peso, alterações da imagem corporal, vômitos autoinduzidos. Às vezes esses sintomas estão não reunidos, mas eles fazem parte das pessoas, né? Sintomas gerais, depressivos, ansiosos, né? Risco de suicídio, vários dessas situações acontecem em pessoas que têm transtornos alimentares ou têm sintomas ainda não tão graves, mas já têm um sofrimento em relação a essa área de transtornos alimentares. Então, vamos falar um pouquinho de aspectos dessa pandemia do Covid que podem estar relacionados com o comportamento alimentar. Um primeiro ponto, e eu acho que a gente que tem experiência, né, nessa área, a gente vê que é um dos pontos mais importantes e mais impactantes nos pacientes com transtornos alimentares, é a maior disponibilidade de comida nas casas. Isso não só para transtornos alimentares, para as pessoas em geral, né? Tende-se a fazer uma estocagem maior de alimentos em casa, e esse estoque maior de alimentos acaba desencadeando ou piorando comportamentos como compulsão alimentar, métodos compensatórios inadequados, como vômitos autoinduzidos, aumento de pressão para atividade física, né? Ou mesmo em pacientes com anorexia nervosa ou sintomas restritivos, aumento até da restrição alimentar em função do medo desse maior aporte, né, de alimentos. A gente tece algumas orientações gerais, né, primeiramente para pessoas especificamente com transtornos alimentares, né, guardar alimentos em uma área específica, um pouco mais sem muito acesso para a pessoa que tem um transtorno alimentar, né? Eventualmente a gente pode até orientar a pessoa com transtorno alimentar a não ficar sozinha nesse momento, a ficar na companhia de alguém que possa servir de controle a essa situação da exposição aos alimentos. Então, várias orientações podem ser dadas para a pessoa lidar com essa maior disponibilidade de comida e tentar também manter um estoque adequado de comida, sem precisar fazer um estoque excessivo de alimentação em casa. Um outro ponto é a dificuldade na aquisição de alguns alimentos. A gente sabe que
as pessoas com transtornos alimentares ou alterações afins, elas têm padrões alimentares muito rígidos e, às vezes, comem coisas muito específicas e só aquelas coisas específicas. Essas coisas muito específicas, né, um determinado tipo de brócolis, um determinado tipo, podem faltar neste momento. E essas pessoas... para as pessoas em geral, você até substitui, não tem brócolis, eu como isso, mas para uma pessoa com transtorno alimentar, o fato de não ter o aspargo, o brócolis, aquele talvez único, ou que faz parte do mínimo alimento que a pessoa ainda tolera, isso pode ser desesperador, né? Então, por isso que a gente sempre orienta essas pessoas que têm mais problemas com isso, estarem sendo acompanhadas por nutricionistas, né, que tenham formação em transtornos alimentares e possam ajudá-las a essa programação, a revisão do próprio plano alimentar, porque muitas vezes você tem que reorganizar o plano alimentar em função da disponibilidade, do que você pode ter nesse momento, para que não tenha perturbações outras, né? Um outro ponto então, o primeiro ponto que a gente encontra de grande estresse para o indivíduo com transtornos alimentares é essa história da comida. O segundo é a realização de atividade física. Porque com essa maior dificuldade de acesso às academias, aos locais para realizar atividade física, correr na rua, ou outras coisas, e as pessoas com transtornos alimentares, sintomas, um dos aspectos é o uso de atividade física para controlar o peso corporal de uma maneira exagerada, né? Então, essas pessoas têm, às vezes, um nível de atividade física até muito exagerado, né? Então, vocês imaginem o sofrimento que essas pessoas têm nesse momento de cerceamento. A gente, às vezes, tem que ficar inventando situações com os pacientes porque eles ficam desesperados e se expõem, porque eles não conseguem tolerar um dia sequer sem fazer aquele número exato de atividade física que ele tem na sua cabeça como salvaguarda para o seu problema, né? Então, assim, o aumento de pensamentos obsessivos relacionados à prática compensatória aumenta muito nesse período de confinamento. Um outro aspecto que eu acho que também é importante lembrar é o confinamento domiciliar e o aumento dos conflitos familiares. Eu acho que aqui no EPSAMP vocês vão ter vão conversar depois sobre isso também, mas o nível de conflitos familiares, de problemas familiares tem aumentado muito em função de maior exposição dos membros da família, ficam fechados dentro de casa, então potencializa, uma rede de apoio, aumenta o apoio, mas também aumenta o nível de conflito familiar. E a gente não pode esquecer que os hábitos alimentares das pessoas com transtornos alimentares geralmente são muito sigilosos. A pessoa não quer comer na frente dos outros, isso acontece muito na anorexia nervosa, mesmo na bulimia nervosa. Os episódios de compulsão alimentar, eles têm por característica serem secretos, a pessoa não faz isso na frente das pessoas. Então, vocês imaginem o problema que é uma pessoa com esses sintomas fechado em casa, exposto a todos os seus familiares. Então, aumentam muito os conflitos relacionados ao transtorno alimentar e os não relacionados aos transtornos alimentares também, conflitos interpessoais gerais. Então, por isso que o suporte familiar é fundamental nesse momento para esses indivíduos. Um outro ponto, e a gente já citou, são esses memes terríveis, né, que viraram uma praga na internet hoje em dia, e as pessoas recebem e disseminam, né, como se fosse uma brincadeira, né. Então, tentem controlar um pouquinho essa disseminação desses memes engordofóbicos, esses memes de feiura, esses memes de você vai ficar horrível se não fizer atividade física como fazia. Isso tudo tem um efeito muito, muito problemático para as pessoas que têm algum sintoma alimentar, né? Então, peço que vocês vão continuar recebendo, mas assim que não, só se vocês não divulgarem, eu acho que isso já é algo muito bom, né? Como eu já falei também, você tem efeitos gerais
da pandemia, que são o aumento de sensações de ansiedade, de desesperança, que aumenta o sofrimento psíquico de uma maneira geral e que o indivíduo com transtorno alimentar pode ter os seus sintomas piorados em função desse aumento desses sintomas gerais. Um outro ponto é essa cobertura exaustiva em relação a a pandemia. Então, assim, a gente sempre orienta para as pessoas tentarem fazer pelo menos só um contato, né, com essas notícias, né, assiste um jornal diário sobre a pandemia e não fica nessa situação assim muito estressante, né, de ficar assistindo vários canais e praticamente ficar imerso nessa situação. Um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, e a gente já falou, é que essas recomendações sanitárias, elas podem gerar sintomas obsessivos. E a gente tem muito sintoma obsessivo em pacientes com anorexia nervosa, então lavagem de mãos, limpeza de víveres, isso tudo pode ter uma intensificação muito grande. Então, talvez orientar mais um tempo mínimo para lavagem das mãos, um tempo mínimo para... Isso ajuda muito alguns pacientes que ficam muito descontrolados em relação a essas manifestações. E o que tem sido, por exemplo, na Itália, né, tem sido sempre divulgado, né, que nós temos que tentar estarmos juntos de uma certa forma, intensificar formas de estarmos juntos sem precisar exatamente uma presença física, né, e diminuir o medo, né, tentar diminuir esse medo provocado por essas situações todas. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a interface entre obesidade e a Covid-19. Isso passou a ser muito assim, divulgado mais recentemente, depois de alguns estudos mostraram. E aqui a gente vê dois estudos, um estudo que até foi matéria do New York Times, nós vemos também o Estadão, né, que deu uma página inteira em relação a essa matéria de mortalidade maior em pacientes com obesidade e Covid. Aqui vocês veem, na primeira tabela, né, na setinha vermelha, vocês podem ver que a segunda maior comorbidade depois de diabetes em pacientes internados em Nova York com o Covid foi obesidade. Então, assim, quase 45% das pessoas apresentavam obesidade. E olha que obesidade nos Estados Unidos é obesidade, né? As pessoas têm um IMC muito elevado, né? Ao mesmo tempo que na segunda tabela mostra que, aí já num acompanhamento longitudinal, que dos pacientes que procuraram admissão, os que tiveram maiores números de complicações, naqueles com menos de 60 anos, então com idade menor até da que se diz, né, que está sob maior risco, a obesidade era um fator de aumento de complicações, e que cada vez que você aumentava um nível de índice de massa corporal, mais você aumentava as complicações desses pacientes, mostrando que a obesidade nesse momento também é um fator. Obesidade são IMCs elevados, né? Não é simplesmente porque muitas vezes hoje em dia as pessoas se acham obesos mesmo com discreto sobrepeso, né? Só falando de obesidade, né? Índices de massa corporais elevados mesmo. Então vamos para tentando finalizar com algumas dicas e recomendações. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é aceitação. Então, temos que aceitar essas dificuldades no momento e aceitar que seja natural experimentarmos sentimentos de ansiedade, sentimentos de depressão ou mesmo sintomas, piora de sintomas alimentares nesse momento. É natural. Muitas vezes nas nossas interfaces, né, com os nossos pacientes, a gente, muitas vezes, só o fato de tranquilizarmos
esses pacientes de que outros pacientes com transtornos alimentares também estão experimentando muitas dificuldades nesse momento, que não é só ele que está vivendo isso, já dá um certo alívio a esses indivíduos. Um outro é a busca de contato e a ajuda, né? E a gente fala de transformar o afastamento social em isolamento social é muito perigoso, né? Nós temos que estarmos mantendo um afastamento, mas sem estarmos isolados. Então, assim, o que eu tenho recomendado muito é, primeiramente, usar o telefone, né? Parece que o telefone ficou esquecido, né? Não tanto por mim, que sou mais velho, mas as pessoas hoje mais jovens, né, esqueceram que telefone existe. Então, liguem para as pessoas, falem, porque é muito mais próximo do que vocês estarem mandando textos e mensagens, que é uma coisa fria. Conversem com as pessoas, usem mais o telefone, né? Contatem familiares em redes, estejam presentes com seus amigos. Isso tudo pode ser feito de maneira muito adequada nesses momentos, usando os recursos que a gente tem ou recursos anteriores, como no caso que eu falei, o telefone, né, que andou esquecido aí durante muito tempo, e todas as estatísticas mostram que está tendo uma explosão de chamadas nesse momento, né? Um outro ponto é limite o seu contato com essas mídias tradicionais e sociais, né? A um mínimo possível. Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir isso, mas tentem se controlar em relação a notícias alarmantes. Eu sempre fico, quando recebo uma notícia dessa, a tendência que você tem é copiar as pessoas, é mandar para as pessoas, mas eu tenho feito um exercício para refletir antes de enviar essas mensagens e dizer, será que eu não estou aumentando a ansiedade dessa pessoa mandando esses assuntos, né? E eu tenho reduzido muito o envio que eu faço desses memes, dessas brincadeiras, dessas notícias. Isso eu acho que é um alerta importante. Um ponto importante também é atentar para o tamanho das proporções, né, das porções. Então, assim, tente porcionar alimentos, usar o prato, bowls, usar assim, recipientes específicos, sem comer nas próprias embalagens, beber nas garrafas, né? Porque isso tudo você acaba se descontrolando em termos de quantidade, aumentando mais a ansiedade. Então, também muito cuidado com o porcionamento nesse momento, que pode ficar muito atrapalhado, né? Um outro ponto a gente tem ouvido muito falar de mindfulness, né? Mas assim, muito mais do que uma técnica especificamente, hoje você tem psicoterapias baseadas nessa técnica, mas tente algumas regras de alimentação consciente, né? Tipo, evitar alimentar executando outras atividades, sentar, comer devagar, mastigar várias vezes antes de engolir, degustar a alimentação, né? Isso tudo ajuda a ativar circuitos de saciedade, prevenir descontrole alimentar e vai poder ajudá-los muito nesse momento em relação a formas de descontrole alimentar. Essa parte de evitar o comer emocional é uma parte também importante. A gente sabe, como eu falei, que o comportamento alimentar ele não é só caracterizado por um controle homeostático, metabólico. Hoje em dia, cada vez mais se dá importância porque a gente chama de comer emocional, que são os aspectos emocionais relacionados com a alimentação. E a gente sabe que determinadas situações que vocês podem ter, como, por exemplo, a exposição a muitas pistas alimentares. Então, por exemplo, está vendo muito programas de culinária e outras exposições que acabam fazendo com que a pessoa fique muito exposta a alimentos, né? Podem ajudar o indivíduo a controlar esses aspectos do chamado comer emocional, que tanto tem a ver com sintomas de ansiedade, depressão causadas por esse momento, mas também com um certo descontrole por impulsividade frente a uma pressão aumentada de pistas relacionadas com a alimentação. Um outro ponto que a gente lembra, e eu acho que isso é em geral, mas nas pessoas com problemas alimentares, isso é fundamental, né? Manter uma rotina regular diária, né?
Isso a gente vê que é difícil, a gente tende a desrespeitar horários de refeição, horários de determinada atividade de lazer, horários até de fazer alguma atividade física, né, durante o seu dia. Então, tentem fazer um planejamento do seu dia e tentar cumprir uma rotina regular diária. Isso ajuda muito a estabelecer horários específicos, e naqueles horários você vai, da alimentação, fazer porcionamentos, e isso tudo vai ajudando a dar como se fosse uma contenção a muitos dos mecanismos que poderiam estar desencadeando comportamentos alimentares alterados. E um aviso muito importante logicamente, você pode sentir, as pessoas sem transtornos alimentares, como eu falei, elas podem sentir essas alterações do comportamento alimentar nesse momento, mas atente, porque se isso passar de um certo nível, né, você deve procurar um profissional da área, quer você já esteja em acompanhamento, então procurar o profissional de transtornos alimentares, o psiquiatra, o psicólogo que você vem acompanhando, um nutricionista, ou, no caso, você também, se não está procurando alguém, né, esse é o momento de entrar em contato com essas associações que eu falei, com desses lugares que podem te sugerir um profissional para você procurar nesse momento, que possa ajudá-lo, algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda, né? Agora, no final, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa experiência, né? Porque a gente falou de uma maneira geral, mas eu vou falar agora do que tem acontecido no grupo de obesidade e transtornos alimentares durante esse período de pandemia de Covid, né? Então, a gente tem mantido os nossos atendimentos e, assim, um dos pontos, claro que a gente funciona numa equipe multiprofissional, onde médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, vários profissionais de saúde estão envolvidos nesse grupo, mas a gente gostaria de dar um destaque ao grupo de psicólogos que trabalham conosco, né, que tem assim sido exemplares, no caso são todas mulheres, né, e coordenados pela doutora Mônica Duchesne, tem feito um trabalho excepcional. Então hoje nós temos, acho que em torno de 60%, 70% dos nossos pacientes em psicoterapia regular, online. Isso é tem ajudado muito esses pacientes, né? A nossa equipe, ela mantém as nossas reuniões, nós sempre tínhamos reuniões semanais para discutir os casos, revisar, para que todos nós profissionais pudéssemos falar a mesma língua. Então, nós mantivemos essas reuniões online, de discussão de casos, de orientação individual, que tem sido muito importante, não só para a coesão da equipe nesse momento, como também para poder oferecer o melhor acompanhamento a esses pacientes com transtornos alimentares nesse momento, né? Então, no geral, a gente tem usado recursos online na área de psicologia, na área de nutrição, na área de psiquiatria e enfermagem, sendo que quando a gente, em determinados casos muito graves, que a gente precisa acompanhar presencialmente, a gente agenda essas consultas presenciais, utilizando todos os recursos de proteção em determinados pacientes que a gente discute que necessitariam uma atenção mais presencial. Quer porque a gente precisa controlar um pouco o peso corporal, quer a gente precisa fazer alguma avaliação clínica mais profunda, então a gente marca isso. Mas isso assim tem sido em um pequeno número. A grande maioria dos pacientes a gente tem conseguido dar conta nesse atendimento online, que tem assim surpreendido a gente bastante
com a efetividade, né, desse recurso no controle. E, assim, interessante também que, às vezes, orientações mínimas do dia a dia dessas pessoas fazem com que elas melhorem muito. Então, a gente fica pensando que talvez precisem de recursos super sofisticados, mas, às vezes, por exemplo, orientar, olha, de repente, então, você fique mais no seu quarto, no determinado momento, isso vai diminuir a tua exposição naquele momento de alimentos. Essas pequenas orientações, às vezes, têm efeitos, assim, milagrosos. Então, assim, o contato com o profissional de saúde nesses pacientes é fundamental. Tá? O que a gente tem experimentado mais de sintomas de eventos estressores para essa população são exatamente esses que a gente falou. Mas a história com relação a alimentos e a exposição de alimentos, aumento de conflitos familiares e essa dificuldade de atividade física, porque esses pacientes são muito perturbados em relação a práticas exageradas de atividade física. Então, esses pontos são os pontos que a gente chama mais atenção na prática desses pacientes. E, agora, terminando, né, eu gostaria de deixar a mensagem, né, de que essa situação, gente, vai passar. Então, o pessoal do nosso programa de pós-graduação, que trabalha com transtorno do estresse pós-traumático, chama atenção isso até no editorial que eles escreveram para o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, em relação a essa capacidade de resiliência das pessoas, né? Então, a gente tem que confiar na nossa capacidade de resiliência, de lidar com esses momentos e até de sairmos mais fortalecidos em relação a esse momento, tá? Então, eu acho que qualquer coisa que as pessoas tenham necessidade, eu acho que não apareceu aí o nosso e-mail, né, mas as pessoas podem mandar para o e-mail gota@ipub.frj.br alguma solicitação de orientação, alguma situação que queiram compartilhar com a gente. Bom, muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso esses pequenos comentários, né? E, enfim, estou aqui à disposição para responder alguns questionamentos, tá? Então, temos uma pergunta aqui da Clara Toledo. Bom dia, professor. Gostaria de saber se mesmo a pessoa não sendo do grupo de obesos e ela possuir esse comportamento de comer demais e sentir uma fome alucinada, entre aspas, é normal ou já deveria ser procurado ajuda e como ajudar? Essa pergunta é bastante importante, né? E ela é mais geral, né? E a pergunta da Clara é em relação a um comportamento de descontrole alimentar, comer em excesso. Se isso mesmo uma pessoa que não tem obesidade, ela deve ser tratada sim, claro. A compulsão alimentar, ela ocorre em todo o espectro do peso corporal. Ela ocorre, claro que em torno de 70% das pessoas com transtorno da compulsão alimentar são pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas você tem em torno de 25% a 30% das pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar ou compulsão alimentar recorrente e não apresentam nem sequer sobrepeso. Esse fenômeno pode ocorrer e perturba muito o indivíduo. Então, a recomendação é que a pessoa procure acompanhamento de um profissional que lide com a área de transtornos alimentares, né? Eu acho que qualquer profissional, tanto da área de psiquiatria, nutrição, da área de endocrinologia, da área de psicologia, que seja treinado, pode ajudar essa pessoa e orientar o tratamento. Obrigado. Temos outra pergunta aqui da Carolina Vitória Caetano. Professor, o que você acha desse consumo grande de comidas delivery? Você acha que isso se dá também não só pela comida, mas pela necessidade de ter um contato social, por mais rápido que seja com alguém de fora? Essa pergunta, Carolina, é muito interessante, né?
E eu acho que a gente falou disso, do quanto essa situação, a gente está vivendo um mundo novo, né? E eu acho que esse aspecto da quarentena global, quase que a gente está passando, faz com que a gente, e agora com a explosão do comércio delivery, porque isso não estava ocorrendo na epidemia H1N1 há alguns anos atrás, não tinha ainda isso dessa forma. Então a gente está vivendo uma situação deste momento, que já havia uma explosão desse tipo de comércio e agora ele explodiu de vez, né? Então eu acho que, sem dúvida, o que a gente vê com pessoas com transtornos alimentares é que essa facilidade da comida delivery acaba intensificando mais ainda o descontrole. A pessoa pede com muito mais facilidade isso, né? Logicamente que tudo tem um lado positivo e um negativo, né? A gente não está criticando a comida delivery. Isso agora já existe, está aí na sociedade e vamos conviver com isso. E ajuda muito as pessoas. Só que também, como qualquer coisa, é usado de forma abusiva e de forma atrapalhada por alguns indivíduos. Tem uma pergunta aqui que você já falou, mas, enfim, a pessoa que está querendo saber é Vera Maria. Como posso saber sobre esse grupo de obesidade que o senhor mencionou agora há pouco? Eu passei o e-mail, né? gota@ipub.ufrj.br. Você pode entrar em contato através desse e-mail, tá? O grupo é um grupo que funciona desde 1993. A gente funciona basicamente em 2 unidades de saúde do Rio de Janeiro, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. A gente atende normalmente pacientes com transtornos alimentares, obesidades e condições correlacionadas, tanto em atendimento ambulatorial, quanto em atendimento também, eventualmente, em casos de hospitalização, em alguns casos, né? E essa assistência é prestada por uma equipe multiprofissional. O grupo também ele está envolvido não só com o atendimento das pessoas, mas ele está envolvido também com o desenvolvimento de pesquisas nessa área e também com formação dos profissionais. A gente tem formação de psicólogos, formação de nutricionistas, formação de médicos. A gente tem uma residência médica dedicada especificamente a essa área de transtornos alimentares, tá? Ok, obrigado. Outra pergunta aqui. O que você teria a dizer sobre as pesquisas que identificam a origem dos transtornos alimentares na primeira infância, nas experiências pós-parto? Do Ramon. Uhum. Bom, Ramon, essa área de transtornos alimentares na infância e adolescência é uma área ainda basicamente inexplorada. Claro que existem algumas pesquisas mostrando, mas a gente tem visto cada vez mais um desenvolvimento nessa área e eu acho que é muito importante, né? Alguns comportamentos alterados na infância e na adolescência, sem dúvida, estão ligados ao desencadeamento posterior de alguns transtornos alimentares, outros não necessariamente, como, por exemplo, a gente tem visto esse transtorno evitativo restritivo alimentar, que tem sido cada vez mais comentado hoje em dia em crianças e mais frequentemente observado em crianças, né, e que perturba muito as mães, e as mães tem uma demanda muito grande dos pediatras em relação a isso, né, e que a gente tem cada vez mais tentado entender se ele é algo isolado ou se ele faz parte até de um contínuo para os transtornos alimentares. E as experiências traumáticas vividas pela criança, relacionadas ou não com transtornos alimentares, sem dúvida, têm cada vez mais chamado a atenção dos pesquisadores na área como possíveis fatores deflagradores, né, de comportamentos alterados. Temos outra pergunta aqui da Karina. Agradeço as importantes contribuições. Minha dúvida se relaciona a sintomas sociais. Alguns pontos ditos, como memes, notícias, entre outros,
se configuram como modos diversos de sujeitos lidar com a situação atual, como sintomas da angústia suscitada pelo risco para a saúde. Como lidar com diferentes formas sociais de enfrentar a questão sem deslegitimar algumas dentre elas e tratar de forma coerente. Entendo que é necessária uma dialética, a proposição de questões para a pessoa que vem para buscar auxílio. Poderia falar um pouco disso, Karina? Obrigado pelo comentário, Karina. E eu também concordo com você que durante todo esse tempo eu tenho falado que as coisas têm aspectos positivos e negativos, né? Então eu acho que os memes e essas notícias têm os seus aspectos positivos. Determinadas coisas são engraçadas, então não estou falando que a gente não possa até rir de determinadas situações. O que eu falo é que a gente deve tentar controlar essa divulgação excessiva em relação a essas imagens, né? E eu acho que essas imagens, nesse momento, elas estão circulando de maneira excessiva, tá? É esse meu único comentário. Nada contra divulgar, fazer brincadeiras. E eu acho que os meios de controlar isso, eu falei em alguns momentos, né? Usar recursos que a gente usava anteriormente e que atualmente não têm sido mais usados, como telefonar para as pessoas, né? Fazer determinadas brincadeiras. A gente vê mesmo em alguns noticiários pessoas tocando nas varandas. Então, as pessoas aumentar o nível de criatividade nesse momento de usar recursos outros que não sejam exatamente esses que tendem só a aumentar a ansiedade, principalmente a ansiedade relacionada à alimentação, imagem corporal e essas coisas todas que têm relação direta com transtornos alimentares. Obrigado. Agora a pergunta da Osana Siqueira. Professor, como você vê a conexão do comer compulsivo, as compras online compulsivas e o uso de substâncias psicoativas? Osana, essa também é uma pergunta interessante e ela é sempre feita, essa relação entre comer em excesso, beber em excesso, né, e outros comportamentos em excesso. O que a gente pode afirmar é que isso tem sido uma área bastante importante de pesquisa atualmente. A gente não pode fazer uma relação direta de que isso tenha esse vínculo exato, né, de quem está fazendo comida em excesso, vai fazer uso de substância em excesso, vai fazer compras em excesso, tá? Eu acho que são fenômenos muito assemelhados em alguns aspectos e diferentes em outros aspectos. Mas claro que a gente também está observando nesse momento um aumento de ingesta de bebidas alcoólicas. Isso está acontecendo, a mídia tem divulgado isso, a gente vê os próprios amigos conversando sobre isso, né, que tem ficado em casa, tem bebido um pouco mais. Então isso está acontecendo, né? E eu acho que os mecanismos são, de alguma forma, um pouco parecidos, né? Cada um desses comportamentos tem um aspecto de aliviar um pouco a ansiedade, diminuir, pelo menos no início, né? Enquanto eles não se tornam tão patológicos, aliviar um pouquinho a ansiedade, diminuir sentimentos de depressão, ansiedade, né? Então eles podem funcionar. Agora, o problema é quando se perde a mão, né? Eles passam a ser completamente fora do controle do indivíduo. Ok. Outra pergunta, essa pessoa não se identificou. Estudos recentes mostram aumento do risco de doenças autoimunes em pacientes com transtornos alimentares. Existe algum estudo mostrando aumento do risco de Covid-19 em pacientes com transtornos alimentares? A resposta, se existe estudo, é não. Né? Essa área tem sido uma área muito recente, né? Então o que a gente tem foi aquilo que eu mostrei. Se você coloca Covid e transtornos alimentares ou obesidade, vão aparecer exatamente, primeiramente, esses comentários, essas opiniões, essas informações assim mais gerais em relação a transtornos, a essa relação. Mas o que eu sei, né, porque vários grupos acompanho o trabalho de vários grupos no país e alguns internacionais, é que vários projetos e estudos
estão sendo desenvolvidos para avaliar essa interface, tanto psicológica quanto clínica, de transtornos alimentares e a doença Covid-19. Ok, obrigado. Renata, a pergunta da Renata. Parabéns pela palestra. Já existe algum estudo de aumento de incidência de transtornos alimentares em situações de isolamento social? Existe influência cultural nessa prevalência? Uhum. Também é interessante essa pergunta. Apesar de não ter tido ainda nenhum estudo específico de transtornos alimentares e isolamento, tem alguns que eu andei fazendo uma revisão sobre isolamento e obesidade, né? Ganho de peso. Então, assim, pegando outros momentos de isolamento social de outras pandemias que nós vivemos e avaliando consequências em relação a isso, né? Então, a gente vê uma associação de descontrole do peso corporal nesses momentos de maior pandemia. Agora, novamente, não temos nenhum dado ainda objetivo. O dado que nós temos é o dado que eu mostrei. São dados ainda de serviços de transtornos alimentares que estão observando que nos pacientes com transtornos alimentares a gente está notando uma descompensação em alguns deles, muito relacionado a temas relacionados não só aos temores da Covid-19, como também as medidas utilizadas para nos proteger. Pergunta do Jorge Luiz Pinheiro. Tem havido notícias maçantes sendo veiculadas a todo momento em todos os meios de comunicação e informação. Não seria o ideal a pessoa se desligar um pouco dessas informações? Isso é importantíssimo, Jorge. Como eu falei, eu acho que as pessoas têm que restringir esse contato ao mínimo necessário, né? Que a pessoa que não queira ficar completamente dissociada dessas informações é corretíssimo e a pessoa deve se manter bem informada em relação a isso. Então, busque, mas veja, basta um noticiário por dia, uma entrada num grande site de notícias ou num jornal, entendeu? Que você vai ter alguma informação. E se de fato algo acontecer de maneira muito diferenciada, sem dúvida, pelo momento atual que nós temos de ligação global das pessoas na rede da internet, você vai ficar sabendo disso e vai acabar se atentando para isso que está acontecendo. Então, eu acho que temos sim que reduzir muito esse contato com mídias em geral e mídias sociais nesse momento. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, professor Apolinário. Na sua experiência, qual o tipo de psicoterapia que tem mostrado melhores resultados mais rápidos, nesse grupo seu, do Gota, na literatura? Uhum. Eu vi sobre isso, Apolinário. Isso é muito importante, essa pergunta, né? A terapia, qualquer forma de psicoterapia, pode ser usada numa pessoa com transtornos alimentares, pode servir de apoio a uma pessoa com transtornos alimentares. Isso vai depender muito da relação terapêutica, relação profissional do psicólogo com o seu paciente. Sendo que a forma de psicoterapia mais testada, mais avaliada, que se mostrou mais eficaz, e em alguns trabalhos até superior a outras formas de psicoterapia, é a terapia cognitivo-comportamental. E uma das vantagens da terapia cognitivo-comportamental é que ela é muito bem estruturada e ela é disseminada de maneira manualizada. Então, você tem como aprender, como aplicar, pode repetir a mesma metodologia para os pacientes. Então, isso faz com que a psicoterapia cognitivo-comportamental e formas também variantes dessa psicoterapia sejam aquelas mais utilizadas
é a que nós utilizamos no grupo de obesidade e transtornos alimentares, coordenada, essa parte psicológica coordenada pela professora Mônica Duchesne, e é a experiência que a gente tem especificamente. Eu só não posso dizer que outras psicoterapias também não possam funcionar, mas a mais validada é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Bom, não temos mais perguntas. Quero agradecer ao professor Apolinário pela brilhante exposição, né? Nos deu muitas informações atualizadas, novas, e a palestra dele permite, inclusive, nós continuarmos com questionamentos e curiosidades a respeito desse tema. Tá? Então, muito obrigado, professor Apolinário. E gostaria de avisar que semana que vem nós continuamos com a programação. Teremos a palestra Violência Doméstica em Tempos de Covid-19, com a professora Lisier Borba Teles, da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Então, aguardamos todos semana que vem e declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado a todos pela presença e um bom final de semana para todos. Tenho um comunicado a fazer que o AVA, né, o mundo, está todo redefinido para o EPSAMP contra a pandemia. Então, vocês, agora que acabou a palestra, vocês podem entrar no AVA e no grupo do Round discutir sobre o tema. Interagir é a melhor forma de se aprender, de se trocar conhecimento, sabedorias, tá? E todas as gravações que já foram feitas estarão sendo disponibilizadas a partir de hoje. Conto com vocês lá, ok, pessoal? Professor Apolinário, parabéns. Excelente palestra, muito boa. Aprendi muito hoje aqui. Obrigada. Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Tchau.